Muito bem, então começamos com alegria o nosso encontro, mais um encontro nosso dos grupos de pesquisa, educação musical, diferentes tempos e espaços, e arte, criação, interdisciplinaridade e educação. Nós estamos, então, com a nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. A reunião, então, que engloba o ArtCID, que também é Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação, que eu tinha me comentado, e o GRUPEM, né? Ambos grupos registrados na plataforma do CNPq com a chancela da UERGS. E hoje é 14 de agosto, pasmemos nós, já estamos em agosto, metade de agosto, 15 horas por aí e um pouquinho. Estamos, então, com a nossa pauta. Nossa pauta é muito legal hoje. Nós temos sempre um momento cultural para quem está chegando hoje aqui no grupo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Nós temos sempre uma parte literária que é tão importante para a gente, um excerto de leitura, para que a gente possa ler e refletir. Eu tenho procurado trazer poetas, mulheres e homens diferentes a cada encontro. Fazendo uma retrospectiva, eu tenho anotado aqui todos os que eu já trouxe. Nós começamos em março com a Cora Coralina, depois Flor Bela Espanca, Rupi Kaur, Schiller, Oliveira Silveira, Cloélia Agassi, Luiz Coronel, Alta de Souza, o Luiz de Miranda, Lilian Rocha, Fernando Pessoa, Ferreira Goulart, Hilda Hilst, Clarice Lispector, Cruz e Souza, Francisca Júlia da Silva, Ana Cristina César e hoje Carlos Drummond de Andrade. Trarei o poema de 7 faces para nós. Depois, nós teremos, então, 2 grandes momentos. Um momento de muito aprendizado também, a partir da experiência dos colóquios Bebês e a Música. Então, está aqui a Fabiane, a Jennifer, a Graziella, a Adriane, que nos visita e que eu recebo com muito amor e carinho, o Tiago e tanta gente que participou desses colóquios, que vão compartilhar conosco um pouquinho disso. Vai ser muito legal. Depois, então, nós vamos fazer uma rodada de fala e tudo isso, assim, com muita tranquilidade, porque não temos ainda o trabalho estruturado, mas os primeiros, então, pensamentos de nossos mestrandos que estão ingressando sobre as suas pesquisas, né? Então, vai ser muito legal hoje para a gente poder conhecer. E algumas combinações gerais que a gente tem, que eu quero, então, dizer para vocês que a gente já está na fase agora do Seminário de Arte e Educação da UERGS. Finalizamos as submissões na ABEM e essa finalização se deu em dia 10 dessa semana, terça-feira, e aí depois, em outro momento, o Henrique está me ajudando, fazendo o mapeamento, e aí já aviso aqui para vocês, do que foi submetido pelo GRUPEM e ArtCID, para que a gente possa ter esse panorama. Então, eu vou pedir a gentileza também para vocês, de quem submeteu trabalhos, mande para o Henrique tanto o nome do trabalho, né, e o GT, acho que é legal também, e os integrantes do trabalho, tá bem? Isso vai ser bem legal para a gente conhecer. E saber, afinal de contas, o que esse grupo tanto faz, né? E faz coisa esse grupo. E aqui, então, eu trago esse rostinho tão querido, né, do Carlos Drummond de Andrade, para que a gente possa conhecer um pouco ele, o seu rostinho, um pouquinho dele, né? Ele nasceu em Itabira, Minas Gerais, no dia 31 de outubro de 1902. Então, ele viveu muitas coisas, né? Viveu 2 guerras e outros tantos conflitos, viveu algumas doenças, né, que a gente teve. Aí, por volta de 1917, nós tivemos a gripe espanhola,
Ele viveu isso também. Não viveu para viver o Covid, né? Isso nós estamos vivendo. E faleceu no Rio de Janeiro, em 17 de outubro de 1987. Então, desculpa, em 17 de agosto, né? De 1987. Então, daqui a pouquinho ele fará, né, aniversário de falecimento, que foi uma pessoa muito importante na literatura brasileira, um primoroso poeta, dono de palavras maravilhosas, uma escrita impecável. E acho que isso é importante para a gente também no aprendizado da nossa escrita, que muitas vezes ela é uma escrita técnica, mas que nos traz muito aprendizado, a leitura literária para a construção da nossa própria escrita técnica também, né? E o próprio desenvolvimento do pensamento da gente. Quanto mais a gente lê, mais a gente consegue se expressar também, o nosso vocabulário aumenta e, inclusive, a desenvoltura no falar melhora, tá? Tenho certeza disso. Então, o poema de 7 faces, do Carlos Drummond de Andrade. E ele diz assim: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. À tarde, talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus sonhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Carlos Drummond de Andrade. Que lindo, né? Poema de 7 faces. Às vezes a gente sente assim, né? Como ele. Uma dessas 7 faces. Essa parte, então, que eu finalizo com muita alegria, agradecendo essa parte inicial e essa escuta. E agora a gente tem, então, esse outro momento que é tão importante, que é o momento de escutar o pessoal, compartilhar conosco os seus colóquios, todo esse trabalho importantíssimo que nós tivemos com a coordenação da Fabiane e com um grupo tão importante, né, que trabalhou, que se empenhou muito para que tudo acontecesse de uma maneira bem legal. Então, eu passo a palavra para a Fabiane e para os queridos e queridas que vão contar para a gente como é que foi esse trabalho. Contigo, minha florzinha. Pode começar. Então, boa tarde a todos e a todas. Deixa eu apresentar aqui. Tá. Está enxergando, né? Sim, bem direitinho. Tá. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre como foi a nossa experiência com os colóquios do Grupem, o Bebê e a Música,
que foi um grupo, né, tipo um grupo de estudos que a gente realizou no ano passado, totalmente virtual, online, né, e foi bem bacana, assim, porque a partir desse trabalho a gente também conheceu outras pessoas, como, por exemplo, a Adriane, que está aqui conosco hoje participando, e depois no final a gente também vai colocar os depoimentos, algumas, fiquem à vontade também para ir falando durante a apresentação. Então, como que surgiu a ideia, né? A ideia dos colóquios surgiu a partir da minha dissertação, que eu fiz os estudos, né, sobre o desenvolvimento do bebê e a música, e daí eu fui fazendo várias leituras, o pessoal do grupo também, a gente foi fazendo vários projetos, e dentre esses projetos envolvendo bebês, famílias e música, a gente teve a ideia de fazer os colóquios, né? Foi primeiro uma ideia a partir de um livro que eu li, eu comprei, a Carol também comprou, e daí a gente falou, vamos fazer um grupo de estudos, e algo para agregar mesmo, né? Porque às vezes a gente, não é essa ideia da gente dizer, né, o que a gente leu e qual que é a forma certa, não tem isso, da gente poder trocar ideias sobre os textos que a gente vinha lendo, e também para contribuir no nosso trabalho com os bebês, né? Porque como a gente estava fazendo várias ações, era importante também que a gente tivesse esse conhecimento teórico sobre essas leituras. E daí a gente fez uma conversa com a Cris, e daí a gente sabe que a Cris sempre apoia nossas ideias, e como eu sempre falo, que eu acho que é importante também, ela não só apoia, mas ela participou de todos os encontros, ela mudou o horário da aula dela para estar conosco, né, que poderia só, façam então, né, mas ela sempre esteve ali, ela também coordenou um dos encontros, ela participou das reuniões, e é importante também que eu coloquei ali as reuniões de planejamento, que tudo que a gente faz tem muita reunião, muito planejamento, não só reuniões antes, mas também durante o nosso trabalho. Então, algumas pessoas veem que a gente faz várias ações, né, mas isso tudo demanda muito tempo, e é aquilo que a gente diz, que a gente dorme junto e acorda junto, porque teve momentos que realmente a gente tinha reunião de manhã, de tarde, de noite, e tudo isso porque é um grupo que é bem engajado e trabalha junto, né, então nada acontece tipo do nada, né, sempre tem muito trabalho e envolvimento de todos. Pois bem, dando continuidade, primeiramente, boa tarde a todos, espero que todos estejam muito bem. E quem estava fazendo parte desse grupo, então, na questão da organização? Nós tínhamos a coordenação da nossa querida prof. Cristina, e seguia pela organização da Fábio, que sempre puxava à frente, né? Queria saber uma coisa, chamava a Fábio, coitada da Fábio, seu WhatsApp. Aí eu estava ajudando também a Carol, o Tiago, a Bárbara e a Alessandra. Então, todos nós estávamos organizando os encontros, todos nós lemos o material, e aí aprovamos para cada encontro. E é legal de falar agora também que para cada encontro foram 8, né? Sendo o primeiro de apresentação e o último de encerramento, e 6 com temas. A gente se dividiu em duplas, então cada dupla ficou responsável por um tema. Então a gente teve que trabalhar num macro e num micro também, foi bem interessante. Alguns desses textos surgiram também a partir da revisão de literatura que eu fiz na minha dissertação, mas a gente fez algumas modificações também, mas é importante porque é o que tem de mais atual, né, sobre os estudos de bebê e a música, em algumas revistas que eu fiz a minha revisão, de Qualis A1 e A2, e os anais de eventos, né, envolvendo a música, então foi bem importante que foram temas bem atuais que a gente pesquisou. E daí, então, a gente organizou esses materiais, a gente se dividiu em duplas, né, para mediar os encontros, a gente divulgou, né, e era um grupo gratuito, né, como todas as nossas ações, mas a gente também queria que os participantes, né, os participantes que participassem realmente fossem engajados. Então, a nossa ideia não era a quantidade de participantes, e sim a qualidade, isso que é importante, né, porque a gente fez uma inscrição pelo Google Forms, né, o pessoal se inscreveu, teve 15 pessoas selecionadas que se interessaram, né, poderia ser de graduação, não precisaria ser formado, mas 5 pessoas participaram até o final, e com certeza foi muito rico, assim, né, mesmo com 5 pessoas, mais nós como organizadores. Então, como eu disse, a gente prezava pela qualidade, então foram pessoas que se engajaram e estavam até ali o final conosco, né, e continuam agora.
Então, a gente teve participantes, né, estudantes de psicologia, formados em psicologia, da pedagogia, da questão da área de letras, né, professora de inglês, e da licenciatura em música. Então, foi bem bacana que, enquanto organização, a gente também entende essas áreas, né? Eu sou psicóloga, o Thiago também é psicólogo, é músico, a Jennifer da música, a Carol pedagoga, né, a Alessandra da música. Então, a gente tem, né, a Bárbara da história, da música também. A gente tem essa diversidade e com os participantes a gente também teve. E quer falar, gente? Os encontros aconteceram de abril a julho de 2020, na verdade, eu botei 2021. Não, 2021 foi agora esse ano. Eu falei no início que era do ano passado. Parece que foi tão distante. Não, mas foi desse ano. Então, recém acabou, faz pouco tempo. Foram aos sábados e quinzenalmente. Então, os encontros eram sempre das 10h30 ao meio-dia. É legal reiterar que a dinâmica que acontecia nos encontros, apesar de nós estarmos responsáveis pela organização, pela seleção dos textos, e já ter lido os textos antes, não quer dizer que nós detínhamos os saberes. Muito pelo contrário, a ideia era que acontecesse a troca, que através da conversa, além dos participantes entenderem, nós entendermos ainda mais, porque quando a gente expõe sobre um assunto, quando a gente conversa, a gente vai processando melhor as informações. E principalmente quando se trata de bebê, voltando agora mais para o campo da música, né? Vai trabalhar com bebê e música. O bebê não sabe falar ainda, ele não sabe te dizer o que ele gosta, o que ele não gosta, ele sabe gesticular, e tu tem que ter a questão da teoria para entender. A questão do desenvolvimento, tu entender que fases ele está passando. Então, é muito importante essa questão da teoria, e é algo que a gente até colocou no trabalho que a gente escreveu, que a teoria, ela se faz muito importante nessa prática. Então, aqui a foto, né, de um dos encontros. Então, tiveram outras pessoas que participaram, além das 5 que ficaram até o final, mas 5 permaneceram conosco e sempre tem aquele retrato, né, que é o básico. Então, o primeiro encontro, como eu comentei com vocês, foi um encontro de apresentação, onde foi o primeiro contato remoto, ao vivo, que tivemos com os participantes, né? Eles nos conhecerem, nós conhecermos eles, a gente explanar um pouquinho, dando aquele pequeno spoiler do que a gente iria fazer em cada encontro. Também organizamos, por exemplo, nós tínhamos 15 inscritos, né? Mas só 5 ficaram até o final, porém, cada integrante demonstrou interesse em um tema. Então, a gente tentou dirigir cada integrante para apresentar determinado tema. Teve integrante que eu acho que apresentou uns 3, 4 temas, mas por quê? Porque se disponibilizou, quis, né? Foi atrás. E isso foi de extrema importância para nós, né? Porque como o número foi baixando, quanto mais o pessoal ajudava e se disponibilizava, fluía melhor o encontro. Aí, no primeiro encontro, a gente também comentou sobre a questão da certificação, né? Teve a certificação, se eu não me engano, foi de 20 horas ou 40? Foi, 20 horas. 20 horas, né? 20 horas, se tivesse 75% de frequência, mais a escrita final. O que é essa escrita final? Foi um relato do que aconteceu no encontro que o participante mediou, entre aspas, e escrevendo um pouquinho dos conhecimentos sobre aqueles textos, das trocas de informação. Esse relato final, então, era mais um critério para obter a certificação. E aí, no segundo encontro, a gente começou com os estudos, para valer, né? O primeiro tema foi estímulos musicais durante a gestação, e quem mediou, coordenou o encontro fomos eu e a Fabi, e foi um encontro muito legal, foi um encontro que todos estavam se adaptando ao ritmo de como que iria acontecer, né? Será que um fala? Será que ninguém fala? Só apresenta o texto? Como é que vai acontecer essa troca? Eu lembro que a gente conversava depois que acabou, foi bem legal, melhor do que a gente esperava, não sei o quê. Então, toda essa troca, a gente foi construindo também, porque foi o nosso primeiro grupo de estudos, né? Primeiro colóquio que a gente montou e participou.
Tiago, quer falar? Não, eu só ia comentar dessa dinâmica, assim, né, que como a Jenny estava falando, a gente mesmo, assim, a gente pensou algumas coisas, mas a gente estava assim, a principal questão nossa era o quê? A gente queria que todo mundo se sentisse à vontade para falar, né? Então a ideia foi bem nessa, assim, de fazer um grupo que a gente não pensava em quantidade, mas queria um pessoal que fosse engajado, né? Tanto que na própria divulgação ali que a Fábio falou, a gente destacou bastante isso, né? Quem vai participar vai ter que apresentar, ler todos os textos, né? Então a gente não, vamos dizer assim, a gente não deu mamão com açúcar, assim, a gente estava já antes na divulgação falando, ó, né, para participar tem que ler todos os textos e vai ter que, um dos encontros vai ter que, né, puxar a frente na discussão do texto, né? Por quê? Porque a gente queria isso, né? A gente queria que tivesse essa troca, né? A gente não queria que só chegasse assim e apresentar a minha ideia e todo mundo, legal, é isso. Não, a gente queria que houvesse, né, essa discussão maior, assim, e o que foi muito bacana que essa dinâmica, né, como eu disse, é o primeiro grupo que foi feito ali, e ela foi mudando, né, começou com mais gente também, né, e ela começou de um jeito bem legal já, mas ainda com o pé mais nessa coisa de, vamos apresentar, né, e foi se transformando, né, tanto que nos últimos encontros foi muito mais livre, né, a discussão correu muito mais parece orgânica, assim, né, de, vamos aqui falar, trazer nossas experiências, trazer, né, em cima dos textos que estamos estudando, né, e também só de antes ainda querer ressaltar isso dessa questão de, que o grupo diminuiu, mas foram N questões, né, teve gente que saiu da universidade, né, a gente sabe que tem aquela parcela que a gente mesmo, eu já fiz isso durante a pandemia agora, de se inscrever em um monte de coisa e daí depois, putz, né, eu não vou dar conta, e aí tem que começar a escolher o que vai fazer, então foram N motivos, mas foi bacana que a galera que ficou foi uma galera assim que tava ali, já dava para perceber desde o primeiro encontro, né, que era uma galera que tava mesmo afim, que já pegou, como a Jenny disse, pegou 5 temáticas para puxar a frente na discussão e puxou a frente, né, não fez só para fazer de conta, né? Então foi muito legal isso, dessa dinâmica dos encontros. Assim. Exatamente. E o bacana também, como vocês viram, teve participantes de várias áreas, assim. Tínhamos nós, mais do curso da música, o pessoal da psicologia, da pedagogia, mas acontecia de nos textos virem termos técnicos mais musicais, né? Só que isso não inibiu que os participantes entendessem todo o contexto, né? Então, essa troca é de vários lugares também, pois é, eu acho que a Bruna, que era de São Paulo, né? Sim, uhum. Isso. A Vanessa lá do Pará também. Isso, a Vanessa, verdade, verdade. Então, toda essa troca, assim, de áreas, de olhares, foi muito, muito gratificante, assim. E todos os textos que a gente trabalhou foram todos textos que estão disponíveis na internet, então também isso é importante, ninguém precisou comprar nenhum livro, nenhum material, e textos super atuais, né, da Esther Beyer, da Beatriz Hilari, Angelita Bruck, vários autores que têm estudado a música com bebês, né, a Cristina Wolfenbittel, que também é uma grande referência, né, a gente está mais acostumada, mas também é, né, então foi bem bacana isso. Algo que em todos os encontros teve, né? Eu acabei esquecendo de falar antes, mas é como a gente contextualizou o que a gente aprendeu no texto com as nossas próprias vivências, né? Quantos exemplos que os participantes trouxeram das próprias vidas, e assim como nós também trouxemos exemplos que nós passamos. Lembro muito na questão das canções de Niná, do que estava quando pequeno, foi bem bacana. O tempo às vezes parece que passava tão rápido, né, que precisava ter um encontro de 2, 3 horas, né, mas foi bom também porque daí ficava aquele gostinho de quero mais, né, a gente fazia as discussões, o que era importante, fazia essa troca, contava experiências e ficava curiosa para saber um pouco mais do assunto. Então, ali no terceiro encontro, quem mediou foi eu e o Tiago, e a gente falou sobre as contribuições da música na redução da ansiedade em mães de prematuros. Então, também a gente trabalhou essa questão, né? Antes mesmo do nascimento do bebê, o quanto a canção e as músicas são importantes também. E no quarto encontro foi sobre o comportamento dos bebês durante as práticas musicais. Quem mediou foi a Bárbara e a Carol, né? Então, já relacionando também com outros
A Grazi? Não, mas quem mediou ali dos organizadores. Eu acho que é porque é o quarto encontro, daí o quinto encontro é a quarta temática, né? Eu sou da quarta temática. Ah, Acho tá. que é. Não, ali era dos organizadores, quem que mediou. E tu já fez quase todos, né, Grazi? Tu participou, tu, a Adriane, a Débora. Então, a gente também relacionou com alguns outros projetos de música com bebês que já aconteceram em outras universidades. Então, a gente conseguiu também fazer essa relação com o projeto que a gente tem, né, de música para bebês e famílias. Então, foi bem bacana. O quinto encontro foi a relação mãe-bebê, influência e afeto nas práticas musicais. A Alessandra e eu coordenamos a mediação. Também foi um encontro muito legal, que ali traz muita questão da memória afetiva, né? O sexto encontro foi a importância da musicalização no desenvolvimento infantil, e quem mediou foi a Bárbara e a Alessandra. Depois, no sétimo encontro, a gente falou sobre as canções de ninar na vida humana. Foi mediado pela Cristina e pelo Tiago. E daí o oitavo encontro, né, que a gente fez um encerramento, então a gente fez um fechamento sobre os temas, a gente fez uma avaliação dos encontros, a gente organizou a questão da escrita, os combinados, né, a questão da escrita, por que a gente escolheu, né, ter uma escrita? Porque a gente acha que a gente tem que ter um registro desse material, né, como a Jennifer falou, é mais um relato do que aconteceu em cada encontro. E como você sabe, a gente tem um informativo digital que a Grazi organiza todo mês com nossos materiais, então a gente vai ter um informativo exclusivo, né, sobre os colóquios. Então, é importante também para nós, enquanto participante, organizadores, porque vai ser postado e publicado no nosso site. Então, também é uma forma de divulgação do nosso trabalho, é uma forma de publicação, né, e vai estar relatando o que aconteceu mesmo, né? Informativo versão premium, isso mesmo. Opa. E daí aqui eu coloquei a nuvem de palavras, que daí nesse último encontro, a Débora, no encontro anterior, tinha sugerido, né, uma participante, que é a mãe da Betina, acho que vocês já conhecem, a maioria que participou das vivências, ela já tinha sugerido fazer uma dinâmica de nuvem de palavras, e como não deu tempo, a gente deixou para esse último encontro. Então, a gente fez algumas, né, e uma das nuvens de palavras foi essa, né, a gente escrevia uma frase para você, qual a importância da música para bebês, né, então a gente colocava lá no aplicativo e ele formava. Então, essencial para o desenvolvimento afetivo, emocional, cognitivo e físico, desenvolvimento humano, afetivo e intelectual, essencial para desenvolvimento, faz parte da vida, essência cultural, desenvolvimento humano, estreitar relações, tornar a rotina mais alegre. Então, foi bem bacana também a gente ver o que ficou para nós, né? De todos esses encontros, o que a gente pensou sobre isso, né? E eu fiz um vídeo ilustrativo, eu brinquei com o Thiago, vou dizer, para assistirem de olhos fechados, porque eu fiz um vídeo, daí, né, peguei todos os vídeos dos encontros, e todos não, alguns, né? Só que daí ficou uma baita marca d'água no vídeo. Então, ignorem essa parte do aplicativo, que eu nunca tinha usado esse no computador. Mas ficou legal, acho que vale a pena passar aqui só um pouquinho. Deixa eu ver se vai dar. Não esquece de anunciar os patrocinadores daí, Fábio, do vídeo. Pois é, Filmora. Eu vou ter que compartilhar de novo aqui. Enquanto a Fábio vai colocando ali, é legal pensar nessa dinâmica que foi feita ali do mapa conceitual, assim, dá para dizer, foi feita através de um programa, eu acho que é Mentor que fala, né? A Carol que utilizou A Carol é que sabe, eu não sei qual que é. Mentimeter. Isso. Foi bem interessante. Ó, vocês me digam se está saindo o som, tá? Ó, marca d'água gigante. No YouTube ensina a tirar a marca d'água lá, fazer a cópia, eu fiz já. Não tá saindo som, Fábio. Não, né? Vou compartilhar.
Ensina, Grazi, eu nunca tinha usado esse programa. Tu consegue a chave lá no YouTube dele ensina, tu tira da internet, bota a chave, depois tu ativa e dá tudo certo. Depois eu te passo a passo. Olha, para hackear. Tá gravado, Grazi, não pode dizer essas dicas. Tem um Gravado amigo que ainda, sabe, meu Deus, tem que tá dizer, tem um gravado. amigo que sabe tirar a marca d'água, para não se comprometer. Tá, agora acho que vai dar. Na verdade, a ideia surgiu porque a Carol comprou um livro e eu comprei o mesmo livro, e daí ela falou, vamos fazer um grupo de estudos. Eu disse, vamos. Daí a gente pensou, tá, então vamos fazer um grupo de estudos. Então vamos falar com a Cristina, e quando falou com a... Tá atrasado o som, né? Tava saindo, mas estava atrasada. Não sabia se era ideia ou se era assim mesmo. Que estranho. Tu tem no YouTube, Fábio? Se não me manda o link, Tem, deixa eu já te mandar. Esse dia eu tava na rua, eu tinha feito uns bonequinhos congelados para eles derreterem. E Vocês eu veem que tinha ainda era verão, né? eu tinha hora do curso e, nossa, eles iam surtar se eu não fosse lá derreter. Eu disse, tá, vai derretendo ali. Eu fui falando, eu estava na rua. Deixa eu mandar aqui pra gente. Que estranho aqui. Tá, mandei. Não adianta, o vídeo tem que ser com a Jennifer, sempre ela que consegue. Na verdade, a ideia surgiu porque a Carol comprou um livro e eu comprei o mesmo livro, e daí ela falou, vamos fazer um grupo de estudos. Eu disse, vamos. Daí a gente pensou, tá, então vamos fazer um grupo de estudos. Então vamos falar com a Cristina, e quando falou com a Cristina, você já imagina o que aconteceu, né? Quero dar um bom dia a todos e todas. Quero dizer que é uma alegria estar aqui, né? Porque a ideia é justamente essa, que a gente leia os temas, só que de uma forma compartilhada. São pessoas que querem estudar e por isso se inscreveram para participar desse projeto, né? E na verdade a gente vai aprender no coletivo. Eu sou a Grazi, sou de Capão da Canoa. E estou bem contente já. Desde que eu iniciei os estudos na UERGS, estou sempre envolvida com esse grupo maravilhoso. Bom, meu nome é Débora, sou professora na rede municipal de Esteio, trabalho com os bebês. Sou mãe da Betina, de 1 ano e 9 meses, fiz parte das vivências do ano passado com os bebês, vou fazer parte esse ano também. Meu nome é Caroline, eu sou de Cruz Alta, eu sou psicóloga, atualmente eu trabalho na clínica, principalmente a clínica infantil, trabalho com crianças. Eu sou acadêmica de psicologia, eu estou no 9º semestre, e me surgiu esse convite, digamos assim, pelo Instagram. Eu estou fazendo um TCC sobre depressão pós-parto e o papel da coparentalidade no desenvolvimento infantil. Eu sou Vanessa, me formei no curso de música pela UEPA, na UEPA Santarém, mas eu moro em Oriximiná. Eu sou a Jennifer, sou de Barão, aqui no Rio Grande do Sul. Estou no 7º semestre de licenciatura em música na UERGS Montenegro. Eu sou Thiago Hubert, eu sou formado em psicologia pela Unijuí e atualmente sou graduando em licenciatura em música pela UERGS de Montenegro. Eu sou a Bárbara, eu sou bacharel em História, sou licencianda em História também e licencianda em Música pela UERGS. Meu nome é Alessandra, eu entrei ano passado na UERGS, na unidade de Montenegro, moro aqui em Montenegro, estou no 3º semestre. Ela traz algumas questões, né, sobre o educador musical, né, o papel e a importância, né, como a gente já vem conversando, né, sobre oportunizar para que essas crianças possam estar inseridas, né, a dar essa continuidade, né. E aí eu me questiono, né, quando que começa a aculturação do bebê? Trabalhar com os sujeitos que a criança, ela entende as coisas, ela não é uma tábula rasa como era vista antes, né? E do quanto que esses projetos, que essas participações, que essa imersão na cultura artística, assim,
pode trazer para as crianças ali depois futuramente o que ficou de memórias, né, afetivas para elas daqueles momentos. Eu amo os autores que escrevem sobre apego. Eu gosto muito do Winnicott quando ele fala sobre a questão do apego e ele traz algumas características da mãe, né? Até eu não vou me recordar. Oi? Ai, meu Deus, já vai sair. Já foi? São as participações especiais. Ai, não podia deixar de colocar, né? Sempre tem as participações especiais. Que são Ficou bem lindo, Fábio. especiais. Que trabalheira, que lindo ficou. Eu disse, ai, Thiago, eu não vou fazer tudo de novo. Vai com marca d'água e tudo. A gente tentou, né? Porque eu tenho esse programa aberto, daí a gente tentou pegar o projeto, só que daí ia ter que baixar todos os vídeos de todos os encontros, que era tipo 2 horas cada um, né? Eu fui pegando aleatório. Como a Grazi disse, que trabalheira, porque a Fábio pegou desses vídeos enormes e cortou, né? Os pedacinhos. Então, eu disse, mas ficou muito legal. Ia ser uma pena não passar só por causa do merchandise aí da Mora. Então, aproveita o gancho aí, Thiago. Isso, vou aproveitar o gancho e falar então das nossas postagens. Então, uma questão, né, que acho que é muito importante, que o grupo pensou desde a concepção desse grupo de estudo é o quê? Tu fazer um grupo de estudo, estudar uma temática, né, ele não ia ter muito sentido se a gente ficasse só entre nós, né? Então, a ideia é assim, vamos ter um grupo não muito grande, pequeno, mas focado, mas um grupo que esteja a fim mesmo de fazer render cada assunto, e quem não, né, quem tiver interesse pela temática, mas não quiser ou não puder também, né, que a gente tem gente que às vezes quer, mas também por outros motivos, naquele momento não pode estar participando e dando sua colaboração, né, mas quem tiver interesse e não puder naquele momento participar de uma forma mais efetiva, ele pode depois ir nos nossos canais. Então a gente tem hoje em dia, né, já está bem consolidado assim, tanto o nosso site, o nosso canal no YouTube, a nossa página no Instagram. Então, através dessas outras formas, a pessoa também pode estar se inteirando das temáticas que nós vamos trabalhar, né? Então a gente foi por essas 3 vias e cada uma teve um foco um pouco diferente, assim, para divulgar então aquilo que a gente discutiu, né, sobre os textos, das experiências que foram trazidas. Então, no Instagram, né, a gente usou, assim, fez um post mais de uma forma que abrangesse mais pessoas, né, e de uma forma mais sintética e mais, assim, palatável, então, né, que foi a ideia até surgiu, acho que da Carol, se não me engano, né, de fazer esses posts carrossel, né, onde tu coloca várias imagens e daí a pessoa no Instagram tem essa possibilidade que vai aparecer uma imagem de capa e a pessoa vai arrastando para o lado e vai vendo várias imagens e essas imagens trazerem informações bem pontuais assim e bem diretas, né, retiradas das nossas discussões durante o grupo de estudo, né? Então, sem muito, né, colocar a citação direta de onde tirou, porque é um negócio bem assim, informação. Para, sei lá, uma mãe que quer saber algo sobre aquela temática, né? Por exemplo, aqui, né, relação mãe-bebê, influência e afeto nas práticas musicais. Então, a pessoa vai arrastar e vai ter informações bem... A gente colocou primeiro, na verdade, né, a citação geral. Então, foi tal e tal texto que foi trabalhado nesse encontro, né? E daí depois a gente vai colocando informações bem, bem pontuais, assim, né? Como a Carol disse ali no chat, né? Bem para despertar o interesse, né, a curiosidade das pessoas por aquela temática, né, ou às vezes pegar uma curiosidade que a pessoa tem e trazer ela para ir mais atrás dessa temática. Então, quase como assim, o post é quase como uma isca, assim, para ó que legal isso, vamos saber mais, e daí se a pessoa quer saber mais, daí a gente tem no próprio Insta, agora a gente tem lá o Linktree que joga para YouTube, joga para o site se quiser, e na própria publicação a gente falou que, então, quer mais informação, tem tanto os textos originais ali, né, que estão citados na própria imagem, quanto a gente coloca, lá no site, né, e tem o debate completo lá no nosso canal do YouTube, né. Pode passar, Fábio, não sei se... E daí a gente tem a publicação do site,
que é mais tipo um formato de quase notícia mesmo, assim, né? De informar que teve um encontro, então, para colocar assim, foi tal encontro, aconteceu tal dia, então, para registrar mesmo o encontro em si, né? E tendo até informações um pouco mais aprofundadas que lá no post, né? Que é só as informações pontuais. Então, ali a gente colocou encontro por encontro, né? O que aconteceu no encontro. Lá no Insta a gente botou sobre encontro, mas botou mais. Foi tal temática. O foco foi até mais a temática e as curiosidades que surgiram e que tem sobre aquela temática. E daí no site a gente colocou mais abrangência de que aconteceu em todo o encontro. Né? E daí no YouTube, então, tá o tutano do negócio, tá, né? Tá tudo lá, que é o quê? Lá estão os vídeos completos, então, de cada encontro. Né? Reforçando que, eu não lembro se a Fábio falou no começo, mas da própria organização e tal, né? As próprias pessoas que se inscreveram, então elas tinham que se disponibilizar a deixar a gente poder usar a imagem, porque os vídeos, então, seriam publicados no nosso canal do YouTube, né? Para público geral poder assistir, porque foi, então, o debate que surgiu no começo da organização, né? E que a gente chegou à conclusão que eu acho que foi a mais legal, né? De que a gente quer o grupo, sim, a gente vai cobrar, porque a gente quer que o grupo participe ativamente mesmo, e quem que não tiver interesse, se não me engano, até na própria inscrição tinha a opção, né? De, se você não quer, não pode disponibilizar a tua imagem, não tem disponibilidade de fazer tudo isso que a gente está falando aqui, depois vai ter lá no YouTube, né, os vídeos, e tu pode, se tu tem interesse igual, tu pode ir lá e assistir, né, aos encontros para se informar também, para se inteirar também, né, sobre cada uma das temáticas. Né? Então foi meio que esses 3 caminhos aí da divulgação que a gente fez. E além desses materiais, a gente também fez uma escrita para o informativo, né? Que a Grazi faz aquele informativo, então a gente também divulgou. Então, assim, algumas partes até se repetem, né? Tipo, alguns textos, ou, por exemplo, o que está no Insta também está no site, mas com complemento, às vezes o mesmo do informativo vai para o site, mas é que a gente entende também que são públicos diferentes, né? Então, não necessariamente quem chega no nosso site acessou o nosso Instagram ou leu o informativo. Então, são diferentes formas de a gente conseguir atingir o público, né? Para que eles conheçam mais o nosso trabalho. Então, por isso também a importância, né? De curtirem nossas redes sociais, mesmo às vezes, né? Quem não está tão envolvido com a temática dos bebês, assim como a gente também não está envolvido em todas as temáticas do grupo, a gente ir lá curtir, fazer um comentário, porque isso é para o nosso grupo de pesquisa, né? É para divulgar cada vez mais, assim como a Adriane ficou sabendo do grupo pelo Instagram, né? Então, de alguma forma, alguém divulgou, alguém curtiu, sei lá, algo que acabou aparecendo para ela, né? Então, isso é bem importante, porque a gente, às vezes, está ali imerso, né? A gente já está tão acostumado que é tanta postagem, né? Quem participa do nosso grupo sabe que todo dia tem postagem, tem novidade, mas é bem importante que a gente curta, divulgue, compartilhe na medida do possível, porque é o nosso trabalho que está sendo divulgado aí cada vez mais, né? Um vai complementando o outro, como o Thiago falou, né? Pois então, toda essa trabalheira, que não foi uma trabalheira, foi gostoso de fazer, a gente resolveu escrever, né? Temos que deixar o mundo saber disso. Então, recentemente, a Fábio, a Grazi, que está aqui, e eu, escrevemos um relato de experiência para a submissão do Congresso Nacional da ABEM, que a professora estava falando no início da nossa reunião. E nesse relato, a gente conta um pouquinho de como foi, né? Hashtag submerge, é isso aí. Como é que foi? E é interessante de ver, porque assim, a Fábio e eu estávamos no grupo das organizadoras, mas a Grazi estava participando. Então, a gente traz diferentes olhares para esse relato também. Eu não sei se talvez a Grazi gostaria de falar alguma coisa, estou vendo ela aqui no quadradinho, talvez falar um pouquinho do que tu achou. Sobre a nossa escrita? Isso. Eu achei ótimo, eu falei para a Fábio ali, a gente falou, todo mundo na correria, né, todo mundo na loucura, mas no momento em que a Fábio falou, assim, eu estava bem nutrida para falar, né, a gente tinha tanta construção, então foi tudo meio sempre correndo para todo mundo, eu acredito, né, ninguém senta assim, amanhã eu vou sentar, tomar um café e vou escrever, né,
mas, assim, me senti muito nutrida, assim, para escrever. Então, comecei, e rapidinho ele foi 8 páginas, assim, porque cada encontro eu participei de todos, a gente tinha tudo muito organizado, os textos, então foi uma escrita que fluiu, assim, foi umas coisas mais rápidas que eu escrevi, porque sabia falar de todos os temas ali, claro que eu não, de uma forma rasa, né, não sou, assim, a maior estudiosa para falar de uma forma, assim, intensa, mas foi muito fácil de escrever, assim, fluiu bastante, fiquei bem feliz com o resultado final, de a gente ter chegado ainda a ter essa submissão, né, está na torcida para que seja publicado, e se não for agora, em outro momento já melhorando, uma hora vai, né? Mas isso foi muito legal, de pegar um texto, e tinha ali, a Fabi tinha deixado os 8 encontros para relato, e eu comecei a falar, e eu conseguia olhar os textos e lembrar de cada momento, assim. Foi muito intenso, assim, né? Eu escrevi de uma forma rasa, mas os nossos encontros foram bem profundos, assim. Então, uma alegria muito grande, tenho muita gratidão. Fiquei feliz por essa submissão e ainda tem mais um certificado de publicação depois que a gente entregar os relatos, né? Que a gente se enrolou com um monte de coisa, com o retorno de aula, com tudo, a gente está se organizando ainda. Então, ter um certificado desse, com um grupo tão bom, e passou tão rápido, é muito gratificante, assim, tenho muita gratidão mesmo por vocês que tiveram a ideia. E gratuito, né, gente? Quantos cursos a gente vê agora ali? A gente viu um agora muito bom, é R$ 500, é 600, é 300, é 100, e a gente 8 não pode horas, né? esquecer disso, né? 8 horas, exato. Não estou desmerecendo nem botando preço no trabalho de ninguém, porque todo mundo vive de alguma coisa e tem que receber, e tá tudo certo. Só que a gente tem uma realidade que às vezes o bolso da gente não alcança. Então a gente tem que ser muito grato por esses momentos assim gratuitos que a gente tem em casa, né, gente, com a disponibilidade do nosso tempo assim tranquilo. Olha, eu tenho gratidão mesmo por isso que a gente viveu, assim, muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Grazi. Eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção agora quando estava falando, e eu acho que realmente resume os encontros, apesar de que não dá para resumir em uma só palavra, mas é a questão de que foi intenso, né? Todos os encontros, não teve um encontro assim que a gente podia sentar e ficar viajando, sabe? A gente estava lá presente, estava escutando os colegas, estava refletindo sobre o texto, e cada texto complementava o outro. Então, isso foi de muito aprendizado mesmo, assim. Eu comecei a ter práticas musicais com bebês durante a pandemia, agora vou ter a oportunidade de fazer presencial, e com toda certeza, todo esse grupo de estudos foi de extrema importância para que eu começasse a compreender, né? Porque, querendo ou não, é um pequeno passo para uma longa jornada entre a música e o bebê. Então, esse relato de experiência, ele traz uma pincelada de tudo que foi, inclusive deixa o convite, tá? O Thiago comentou, tá tudo lá no nosso canal do YouTube, todos os encontros. Vocês podem procurar por temas que agradem vocês, se não quiserem assistir todos, mas tá muito, muito legal mesmo. E ali que a gente falou, né, da publicação, então também foi a ideia de publicar outro projeto nosso. A gente até fez um texto com a Ana, né, eu, a Jennifer e a Cris, sobre as vivências musicais, mas a gente acaba fazendo, né, das vivências, e disse, não, vamos escrever de outro dos nossos projetos que a gente fez e é tão importante, né, então foi bem bacana também essa parceria. E em relação à participação também dos certificados, né, que a gente falou, tem o certificado para participante e a gente também vai fazer o certificado de palestrante, né? Então, a gente sempre pensando como que no Lattes, né, vai nos ajudar, né, que palavras, porque a gente sabe que, enfim, né, tem várias formas de inserir os materiais no Lattes, então, também é uma forma de valorizar o trabalho que foi feito, né, Adri? A gente precisa engordar sempre o nosso Lattes, então vai ter também, quem apresentou os temas vai ter, a gente já está organizando isso, o certificado de cada tema que apresentou. Então, vai ser bem importante para... Só mais uma questão da escrita ali para o relato. Apesar de que fomos eu, a Fábio e a Grazi que escrevemos, a gente deixou bem explícito no texto que todo o trabalho se deu em conjunto. Todos ajudaram e fizeram parte desse trabalho. Então, é muito importante esse trabalho em equipe. E além dos encontros que estão no YouTube, né, esse material também, esse mesmo material que já está lá publicado, vai ser organizado de uma outra forma e disponibilizado em forma de curso assíncrono. Por quê? A gente também acredita, né, que às vezes tendo um direcionamento para
assistir esse material e com algum material complementar que ainda vai ser organizado, as pessoas tendem também a procurar, né? Então, assim, falar curso assíncrono sobre o bebê e a música. Às vezes o material está todo lá no YouTube, mas tem gente que não sabe procurar todas, né? Ou assistir um e não assiste outro. Então, esse material também vai ser organizado, né? Que também foi um dos produtos ali da minha dissertação. Então, vai ser organizado ainda esse ano para ser disponibilizado gratuitamente, né? Com uma forma de um acesso restrito lá no nosso site, uma orientação. Vai ser bem importante. Fala, Carol. Isso é interessante, porque a gente, quando pensa em propostas assim de formação, né, agora que tem interessado mais sobre isso, a gente tem que levar em conta o que atende a comunidade, né, o que a comunidade está demonstrando que precisa e quer, na medida do que a gente também consegue oferecer, é claro, ainda mais sendo uma instituição gratuita, né, uma instituição pública que é uma universidade estadual. E aí o que é legal é que lá no curso dos professores, uma das coisas aquele da educação musical para professores que eu falei semana passada, um dos pedidos, né, na avaliação do curso foi que ele fosse, se houvesse uma nova edição, que tivesse essa questão de uma organização por faixa etária, porque a gente sabe que a infância em si, ela tem muitas especificidades, e se a gente for pensar ainda entre bebês, né, e os maiores, também tem muitas coisas que a gente tenta contemplar às vezes num curso que é música na educação infantil, e a gente não consegue. Então, agora que a gente tem estudado sobre essas questões dos bebês, a gente vê que é muito complexo, que é grande, que tem uma galera aí se dedicando para estudar sobre isso, que a gente tem que até se apropriar, né, gurias e gurizes. E assim, se a gente quiser depois ir para o lado da gestação, também tem um monte de questões. Então, a gente vai ter que mesmo começar a dar essas delimitadas para ter perna para fazer as coisas também, e para poder atender o que as pessoas vêm pedindo na medida do possível, né? Então, eu acho que esse curso assíncrono vai ser bem interessante nesse sentido, né? E a gente vai ter que estudar, né, gente? Porque, olha, tem depois a defesa da Fábio ali, que a professora Betânia trouxe as contribuições, eu fiquei pensando quanta coisa para estudar e como a gente sabe pouco. Eu fiquei até meio apavorado, não saberia nem por onde começar. Mas é bem interessante, é um universo que é muito encantador, né? É uma coisa que não acaba, né? Não acaba quando termina. E daí temos alguns depoimentos de organizadores, participantes. A Alessandra, ela não está hoje, né, que ela trabalha. Se a Carol quer falar os depoimentos. Isso, a gente pediu para os participantes, se quisessem mandar depoimentos, porque aí os depoimentos vão materializar isso que a gente está falando, né, pessoal, sobre como foi. Aqui a gente deu o ponto de vista da organização, aí o ponto de vista também, né, dos participantes. A Adriane está aí participando, foi convidada também. Então, a Alê diz que participar dos colóquios do Grupem me proporcionou um olhar mais atento a esta temática. A música é uma das múltiplas formas de comunicação entre mãe responsável e o bebê. O desenvolvimento musical está associado com a emoção, por isso temos o dever de nos aprofundarmos em pesquisas relacionadas à temática, estimulando e criando formas de contribuir com os pequenos e suas famílias. Aí aqui a Alia traz bem essa questão de um interesse que despertou a partir dos encontros, né? E ela vendo o quanto isso é importante, que talvez até pouco tempo a gente não tinha uma clareza assim sobre isso, né? Aí a Débora falou que estou bem contente em fazer parte deste grupo de estudos. Estudar sobre a música e os bebês é encantador para mim por ser um universo muito novo. Conhecer e aprofundar os estudos sobre a música tem sido enriquecedor. Aos poucos estou me acostumando com os novos termos, o que tem sido ótimo para mim tanto para conhecimento pessoal quanto profissional. Uma das coisas que tenho percebido com a leitura dos textos foi o quanto devemos estar atentos e observadores com as ações dos bebês e como eles nos ensinam. A Débora, ela traz um olhar de mãe de uma bebê, né? Então ela tem esse lugar de fala também, e de uma professora de bebês, que aí já coloca ela num outro lugar, né? Mas que se relaciona, porque é impossível não se relacionar. E aí é bem interessante, porque ela diz que aqui está aprendendo coisas sobre isso, né? E sendo uma professora de bebês, ela contou pra gente que está agora esse ano com um projeto relacionado à música. Então ela foi atrás um pouco mais desse conteúdo para poder contribuir lá no município dela, que a gente tem que chegar lá em Esteio, pelo que ela disse, é bastante carente dessas questões assim
da música ali, né, na educação infantil. Então já é uma ideia para um lugar para a gente ir se aproximando aos pouquinhos, né? A Carol Sampaio, ela falou: achei maravilhosa as colocações e contribuições que consegui acompanhar. Aqueles desafios, né, gente, as demandas que o pessoal está tendo também. Ambos os textos me trouxeram muitas coisas novas que ainda não tinha tido acesso. Me questionei bastante enquanto lia sobre a questão de que as mães, durante e depois da gestação, estão constantemente atentas à escuta de seus bebês, mas por vezes acabam esquecendo que esse bebê também escuta. Acho que esta questão ainda socialmente deve ser trabalhada e compreendida, porque sim, o bebê já escuta e compreende as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E o falar dessa mãe vai surgir como um canto constitutivo do pequeno sujeito. Grata por esse espaço e a oportunidade de ter acesso a novos conhecimentos. Aí lembra aquelas falas que a professora Betânia fez, né, no nosso evento, na defesa da Fábio, desse papel da mãe / cuidadora ali, né, o quanto isso, desde cedo e desde a vida intrauterina, pode já contribuir para o desenvolvimento musical, né. E eu não sei se a ideia era a Adriane comentar. A ideia agora é a gente fazer uma fala, né, a Adriane, a Grazi, enfim, nós também. Quem quiser falar mais alguma coisa em relação ao projeto, vou só fechar. Pode ficar à vontade, quem quiser falar. Acho que eu vou falar um pouquinho agora, então, sobre a experiência que tive participando do grupo. Foi até comentado que, a gente tá com saudade, né, fazer alguma coisa presencial. E eu disse, não, senão não posso ir, né, porque... Falando em pandemia e do motivo de ter sido online, a gente refere ele como pandemia, né? Que foi o motivo de não poder fazer muitas coisas presenciais. E aí, pensando assim, o que eu posso tirar de positivo dessa situação, é que, por exemplo, esse grupo de estudos, eu não poderia participar se fosse presencial. Primeiro por questão de econômica, né? Porque não tem como se deslocar até lá, por questão de tempo também, de que a sala... eu tô... Gente, eu tava com saudade dos encontros também, sabe? Quando tinha aquela rotina, assim, 15 em 15 dias, eu pensei, agora não tenho mais a minha rotina de 15 em 15, né? Mas que bom que a gente não vai perdendo a ligação, né? Primeiro, por enquanto, nada é impossível para nós, tá? Aí tinha a banca da Fábio, daí depois eu mandei o meu convite da banca do TCC. Quero saber, viu? Relatos semanais, eu quero saber o que está acontecendo. Não, mas assim, fiquei bem feliz de ter achado. Era assim, era tipo uma... Sabe quando você fala, eu quero comprar uma calça. Aí depois você tá mexendo lá no teu Instagram e aparece uma calça lá da Riachuelo, sei lá, um negócio assim, sabe? Aí, enfim, né, gente, filtros do Instagram. E aí surgiu esse... Eu nem seguia o Grupem, não seguia nada relacionado. E aí apareceu essa notificação, uma coisinha ali, uma publicação. E aí foi, e eu entrei, e aí vi, que bacana, né? Eu olhei o site e tal, ver se não era uma coisa, um pega-ratão, né? Que tá acontecendo bastante agora online, mas não era nada, tudo certo, era tudo bem certinho. E foi bem bacana poder aprender de uma área que não é tão diferente daquilo que a psicologia está estudando, que é a questão de desenvolvimento infantil, né? Até uma das coisas que a gente comentou no grupo era, meu Deus, como a psicologia está em peso aqui no grupo, né? Sendo uma questão de mais de educação musical e tudo mais, né? Mas não tão longe daquilo que eu tenho enquanto família, né? Eu comentei que meu pai era da música, é da música ainda, né? Que tem bastante relação com a música, então essa foi a minha curiosidade, como é que então vamos relacionar o desenvolvimento infantil lá do bebê com as questões musicais, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. As únicas coisas que eu tinha pensado relacionadas à música era alguma intervenção musical, alguma coisa utilizando música, né? Enfim, eu nunca tinha pensado em outra faixa etária, né? E aí veio a possibilidade de estudar sobre essa outra faixa etária. E foi muito bacana ler e identificar coisas que são atravessadas com a psicologia, que são atravessadas com
tudo que a gente vai estudando, né, enquanto acadêmicos. Então, agora eu estou no último semestre, né, estou finalizando aí e pensando já nas possibilidades de seguir carreira estudando ainda, né, e, enfim, as possibilidades que vão surgir aí pela frente. Então, o curso, assim, por ser grupo de estudos, por ser online, facilitou bastante e favoreceu bastante coisas, né? Então, eu friso, assim, que mesmo que a gente consiga voltar algumas coisas presenciais, por favor, façam alguma coisa online para eu poder ter acesso com vocês. Claro que a gente pode combinar um momento de se reunir presencial, né? Sei lá, tomar um café junto, alguma coisa assim. Mas o que fica desse grupo de estudos é maior conhecimento, né? Conhecer também outros autores sob uma outra perspectiva e toda essa pluralidade de pessoas que a gente vai encontrando, né? E que no finzinho a gente sempre tem algum atravessamento que é parecido, alguma coisa assim que nos linka, né? Que nos liga. Então, se a gente estava nesse grupo de estudos é porque alguma coisa afetou cada um, né? Influenciou cada um de participar dali. Até chamei a Fábio para a gente escrever alguma coisa juntos agora, né? Submeter alguma coisa. E aí estamos nessa parceria, né, Fábio? Não vai acabar o laço que se cria, né? Ele não se solta mais. Sempre vai ter resquício das pessoas com quem a gente conversou, né? Faz parte da nossa vida agora. Com certeza, né? Foi muito bom por isso, assim. Acho que mesmo voltando presencial, as ações vão ter que continuar online, várias, porque agora que a gente aprendeu, a gente não vai desaprender. E para nós também é muito bom, porque a gente também, cada um mora numa cidade diferente, então a gente também consegue fazer toda essa organização justamente porque é virtual, né? Poucos moram na mesma cidade aqui, então vamos continuar, Abby, não te preocupa. E eu que já nem estou mais, eu continuo, né? Já era para ter saído, né, Cris? Já acabei, mas eu continuo. Vocês não vão... 2 anos, só quero dizer 2 anos. coisa. Quem entra no mestrado não pensa que é fazer o mestrado, sair limpinho, acabou. É 2 anos. Não, o nosso da UERGS aqui é diferente, a gente continua a volta dos que não foram. Exatamente. Eu continuo metida aqui, me aguentem. Fala, Grazi. Então, participei, né, desde o primeiro encontro, nunca me esqueço, eu estava tão perdida, me inscrevi, que o Thiago falou no início, que a gente se inscreveu em tanto curso, em tanta coisa, e eu sou a louca das planilhas, das tabelas, dos calendários, é tudo marcado, mas eu estava assim, ó, perdida já no que era, e eu lembro do dia que eu disse, ó, ô Fábio, como é que é esse grupo, a gente vai produzir um texto, né, e ela assim, é o texto que tu vai organizar, eu ia finalizar os textos ali, ajeitar, mas viajando total, assim, ó, e depois do informativo, graças a Deus, eu sou outra pessoa. Agora eu sei de todos os projetos, de todo mundo, quem coordena, eu tô craque, assim. A prof fala agora do informativo, eu falo de todo mundo, eu sei todos os projetos, horários, eu sei tudo. Foi ótimo para mim, né, esse informativo. Mas então, daí começou ali, no sábado de 15 dias, eu tava com medo dos textos, né, porque eu gosto de ler bastante, assim, gosto de estar bem inteirada, e os textos eram curtos, isso foi muito positivo. Não quer dizer que não eram leituras teve leituras bem difíceis, mas eram leituras muito boas, mas eram curtas, então foi muito acessível para todo mundo. Talvez se fosse assim, textos enormes, teria desestimulado, porque a gente tem uma vida corrida, outros textos para ler, outras coisas para fazer, mas era muito gostoso. Quando via, já tinha lido, já estava cheia para poder falar, né? E gosto do respeito que o grupo tem com a gente que tem filhos, porque a gente está na sociedade, nossos filhos não vão deixar de existir e a gente quer seguir estudando. Então, considerando de cada encontro que eu tive ali, de 100%, 5% eles deram uma incomodada, mas assim, ó, 95% vale, entendeu? Então, isso me deixa muito alegre também, me sinto segura. Eles vêm aqui, matam a curiosidade, some depois, né? Eu tenho um marido super parceiro, quando ele tá em casa, ele toma conta, ele dá jeito, ele fica, ele gosta, ele curte estar com as crianças, mas isso também agradeço o grupo, sabe, que me deixa tranquila de participar. Se alguém torcesse o nariz e não gostasse, talvez eu dizer, não, não é para mim aqui, né, mas a gente tá ali, é nossa vida, não tem como desvincular isso e deu tudo certo, né. Então, esses são os pontos que eu levanto, assim, os textos eram bons, bom a gente falar de outros autores, conhecer outros autores, as conversas, a gente achava ali no início que, né, tava todo meio travado, no final faltava hora para falar, né, a gente queria falar até 4 horas da tarde, se deixasse, né, então foi muito aprendizado, foi muito bom,
essa repetição que o grupo oferece também, sabe, da gente estar sempre repetindo as coisas, repetindo isso deixa a gente muito bem, porque como a gente fala de muitas coisas, a gente não repete, é que nem a música, com os bebês, né, essa repetição, com a gente também é assim, quanto mais a gente fala, mais a gente vai se dando conta do que a gente sabe, né, então esse foi mais uma forma, sem falar do currículo da gente, com tudo isso que vai oferecer para o nosso currículo, então, e de forma gratuita, repito, né, então só muita gratidão, foi muito bom ter participado mesmo, foi uma coisa gostosa de participar e de muito aprendizado. Obrigada mesmo. É bem importante também falar que, por mais que a gente cobrou, digamos assim, algumas coisas em relação à participação, coisa para o bom andamento do grupo, claro que não era nada rígido, assim, né? Tinha algum momento que precisava faltar, teve pessoas que faltaram, não era que não podia, né? Mas é que a nossa ideia era isso, que todos contribuíssem e que todos ficassem à vontade, né? Então, não que só a Grazi vai falar e eu e a Jennifer vamos ficar só escutando todos os encontros, não. A ideia é que tivesse uma troca, que quem estivesse participando estivesse ali para trocar mesmo, e faltou tempo, né, de tanta fala que ia surgindo, foi bem bacana. Não sei se mais alguém quer falar. Para mim foi ótimo, né, sou suspeita. Que maravilha! E quero, assim, parabenizar o grupo, a todos e a todas, agradecer muito também toda essa ideia da Fabiane, né, e essa organização também. Eu acho que isso mostra um pouco, e é o que eu estou pensando também, aqui nós estamos falando nessa reunião, que é uma reunião ordinária que nós temos do Grupem e Artseed, para o pessoal que está chegando aí no mestrado, ou na especialização, ou na graduação que está, não importa em qual nível que esteja de ensino aí, qual é que é o propósito do grupo, né? É um propósito de trabalho, de alavancar a educação musical em todas as suas transversalizações, e isso é um trabalho que é de todos e todas, né? Se cada uma de nós faz um pedacinho disso, nós temos um pedação, né? E que esse pedação, ele é muito mais do que a soma das partes. Ele é o entrelaçamento entre todas elas que resulta uma coisa extremamente potente. Eu brinquei dizendo que entrou no mestrado, acabou, e aí o Thiago disse que tem uma margem de erro de 2 anos para mais, 2 anos para menos. Adorei isso, Thiago. E, na verdade, o nosso mestrado, a nossa universidade, a UERGS, só para mais, exatamente, a nossa UERGS, ela é uma universidade diferente. Quem entrou, quem está nela, ou quem observa esse movimento, percebe. E o que é a UERGS? Somos nós, né? Cada uma de nós que está aqui, e ela será maior quanto mais nós também nos empenharmos. Ela é uma universidade gratuita, ela é de qualidade, com certeza, ela é inclusiva, porque não tem, nós acolhemos a todo mundo, com certeza, né? Então, ao ingressar nessa universidade que sofre a cada dia, e vocês estão aí acompanhando todos os embates que se tem para que continuemos, desde que ela começou, eu sei que eu só luto, né? É só essa luta. Mas, se nós estamos aí trabalhando, e ela é gratuita, de qualidade, com essa entrada que a gente tem, e o quanto a gente recebe tanto, também a gente tem esse compromisso depois de também retornar à sociedade, porque não nos enganemos, isso é o dinheiro público, né? E que a gente tem que dar essa transparência desse trabalho que a gente está. E eu tenho certeza, isso não é nada uma obrigação para nenhum e nenhuma de vocês. A gente faz com muito amor, porque gostamos deste aprendizado, gostamos de estar juntos. Então, assim, é realmente uma alegria eu poder ouvir vocês, ouvir a qualidade do trabalho resultante. Claro, eu estive junto, mas com certeza não depende de mim, né? E é isso que eu quero dizer para vocês. O nosso trabalho e o nosso grupo, ele tem que continuar estando ou não eu aqui.
porque ele é muito maior do que eu, e é muito maior do que todos nós. E um líder de grupo, que é líder de grupo, que chama, né, na CNPq, que eu quero dizer que o Lattes voltou ativa, tá? Só para vocês saberem que está lá, né? E para nós é muito mais do que isso, né? A gente tá lá, tem o grupo, a gente é líder do grupo, tal, mas se não houver este engajamento, nós estamos perdidos, gente. E aí a gente entrega o ouro pro bandido, e vocês sabem bem o que eu tô trazendo aqui, né? Então é muito, muito bonito ver vocês, e o pessoal que está entrando aí já vai sabendo que a pegada é forte. Mas quem estava aqui já sabe, né? Ninguém, quem corre porque gosta não cansa. Muito bem, nós temos as mãozinhas aí levantadas, por favor. Acho que a Adri queria falar. Eu acho que a Adri, né? Sim, eu ia dizer uma coisa relacionada ao que a Grazi comentou, do quanto a gente, pelo menos eu, me senti confortável com o grupo, sabe? No sentido assim, vai com o cabelo sujo mesmo, vai com o cabelo amarrado, tipo assim, não vou me julgar de jeito nenhum, só estão ali para a gente estudar junto, sabe? E aí a Grazi comentou, e também teve outras experiências, né, de que o filho participou, né, aí meu gato também participou, essas coisas assim, porque o online, ele entra na nossa vida, né, ele entra na nossa casa, tô aqui num pedacinho da casa, né, então a gente tá num contato, parece que muito mais íntimo do que talvez um presencial oferecesse, né, Grupem Kids, essa é boa, aí bota Grupem Kids /pets, aí entra os gatinhos junto também, né? Mas, assim, acho que é importante ressaltar a característica que o grupo tem de ser bem afetivo, assim, sabe? Eu acho que isso vem dos organizadores também, das pessoas... Não sei se tem iniciação científica aí, se eram bolsistas, ou se... Não sei muito bem, eu sei que tinha gente do mestrado, alguma coisa assim, tudo da universidade, né? Mas acho bacana quando uma universidade, sim, tem de tudo. Então tá. Acho bacana quando a universidade tem uma característica, assim, de ser mais afetiva, sabe? Acho que isso isso gruda nos organizadores, gruda nas pessoas que estão ali atravessadas nessa universidade, e isso passa conforto para quem está ouvindo vocês, quem está participando de grupos de estudo, essa afetividade mesmo, sabe? Tipo, vamos lá na minha banca, vamos participar, não sei o que, sabe? Então, que é meu filho, daí a gente já conhecia, né? Mandava um oizinho, a Betinas, que sempre estava lá junto, né? Os da Grazi, acho que da Carol não cheguei a ver, mas tinha todo mundo lá, né? Então a gente sempre doou um pedacinho da sua individualidade, e o mesmo foi. Tá na barriga? Tá embutido. Só no ultrassom. Tá. É tu sim. Então tá. Vai ter gêmeos ou é um? É um, só pela resposta dela. Pronto, agora teve o ataque. O da Grazi, que são gêmeos. Teve gêmeos. A Grazi tem gêmeos. Tá, porque a gente estudou sobre alguma coisa assim relacionada, né, a bebê prematuro, e aí foi, né, as pessoas trouxeram. A Carol. Quem não conhece os meus acha que é um só, vê um, depois vê o outro, né, acha que é o mesmo. Muito bom. Excelente. Só para finalizar, assim, que estavam falando ali dessa experiência, né, e do grupo, que eu sou bem suspeita, sempre elogio bastante, porque a gente sabe que não são todos os grupos que funcionam bem, e aqui todos trabalham, cada um faz o que, né, tipo, eu gravava a reunião, baixava o vídeo, a Jennifer botava no YouTube, um mandava uma coisa, mandava outra, então a gente trabalha junto, e isso é bem importante, porque tem, né, bolsista, acho que só a Jennifer por enquanto, mas é para a questão da mídia, né, nem tem a ver muito assim com o tema, claro que ela contribui, mas muito além do que ela, né, deveria, digamos assim, enquanto bolsista, mas também porque a gente entende que essa experiência é importante para nós, né, e daí até queria citar que a Jennifer agora começou a trabalhar com bebês e com gestantes, né, dando aula de música, então olha só que bacana, né, se ela não fosse tão engajada desde o início do projeto, que ela sempre fez muito a mais do que poderia, do que precisaria, sempre foi muito envolvida, né? Ela está na licenciatura,
Então, talvez não tivesse essa oportunidade. Eu penso assim, né? Eu acho que sempre estão vendo o nosso trabalho, a gente pode precisar de uma indicação, a gente está aprendendo, mas a gente também está sendo vista, né? E eu acho que isso contribui muito. Nosso grupo, eu acho muito bom, né? Sou suspeita, mas fico bem feliz, assim, até de ver, né? Agora esse exemplo da Jennifer aí trabalhando, que legal. Que legal, que bom. Muito feliz com a apresentação de vocês, agradeço imensamente compartilhar com o pessoal do grupo, que na verdade são 2 grupos que a gente tem aqui, né, o Grupem e o ArtSeed. Por que 2 grupos? Porque a gente tinha um grupo que é o primeiro da UERGS, que é o Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação, foi criado lá em 2002, e aí depois, em 2010, aí eu criei o Grupem e eu herdei esse primeiro grupo aí, né? E é muito importante a gente trabalhar junto. E eu quero dizer para vocês que a origem dos grupos se dá na graduação. E isso eu acho que é um movimento inverso do que normalmente ocorre nas universidades. Por quê? Porque quando eu criei o Grupem, principalmente, né, que foi em 2010, mais para focar na educação musical, nós não tínhamos mestrado, tampouco especialização. Nós tínhamos a graduação. E ali começamos com a Daniela Ertel, né, minha primeira bolsista, que fez um trabalho muito legal na graduação, depois ela fez a especialização, depois ela fez o mestrado. Então tem uma caminhada bonita, e aos poucos nós fomos integrando a especialização e depois o mestrado. Então, o movimento foi inverso do que normalmente acontece, de modo que sempre os estudantes, e aí até o PIBID, que eu coordenei por anos também, todo mundo entrava na dança, né? Então, acho que isso faz com que todos estejam envolvidos, envolvidas, e os estudantes da graduação também se sintam copartícipes mesmo, né? Então, tanto bolsistas quanto não bolsistas. Aqui a gente tem a Jennifer, que é bolsista, tem a Alessandra, tem o Tiago, tem a Bárbara, né, que são bolsistas, e que a gente faz um trabalho bem intenso. E agora a gente tem o Henrique, que é uma honra, quero dizer, de ter o Henrique no nosso grupo. Ele foi o primeiro colocado, né, na seleção, e, portanto, ele está recebendo bolsa, né, e isso é uma alegria, né, é uma alegria mesmo. E a Carol só não recebeu porque não pediu, porque a Carol também teve uma baita qualificação. Aliás, todos os filhinhos tiveram uma excelente nota, vamos combinar, né? Então, eu fico muito orgulhosa, e fico mesmo, isso não é só da boca para fora, né? E com essa conversa já acalentadora, acarinhadora que eu faço, já preludiu um pouco esse início de protagonismo, né, desses 4 novos ingressantes. Efetivamente, eu tenho 8 orientandos no mestrado, podiam ser 10 ou 20, não sei por que tão pouco, né, mas enfim, eu tenho esses 8 acompanhando, e nós temos então, né, que finalizaram, como vocês sabem, a Fabiane, o Estevam, mas temos a Cibele, que está aqui conosco, a Daniele também, o José e o Marcos, que agora são os irmãos mais velhos, porque entram, então, para nós, a Carol, o Henrique, o Cleison e a Grazi. Então, esses 4 personagens aí que estão integrando esse grupo. E aí a gente combinou de fazer um bate-papo agora, né? Não é nada oficial, mas para compartilhar com vocês o que eles estão pensando em trabalhar nas suas investigações. É importante que nós saibamos por quê? Por diversos motivos. Primeiro, porque é importante que nós saibamos o que rola no grupo, né? O que os colegas estão pesquisando, o que é o nosso grupo, como ele se constitui, porque a fala de cada um e cada uma de vocês constitui esse nosso grande grupo. Mas também é importante que saibamos, porque, sei lá, estou sabendo qual é que é a temática do Cleison.
Olha só, o Cleison vai pesquisar sobre isso. Aí eu encontro um texto, um material, e eu vou lá e ajudo o colega, né? Encaminho para ele, de repente ele viu ou não viu aquele texto ou aquele material. É trabalho em grupo, na verdade é isso, né? Todo mundo se ajudando e podendo contribuir. Então, essa rodadinha que a gente vai fazer para a gente se conhecer, né, e dizer que a gente tem um trabalho intenso, eu não preciso dizer que já viram, né? Já perceberam como é que é a pegada. Então, vamos começar falando um pouquinho. Quem quiser começar, começa, tá? Vou deixar vocês bem livres para poder falar. Posso começar? Claro, meu amor. Então, sou a Grazi, trabalho na escola há 20 anos já, sou professora de inglês, fiz a formação em letras, e entrei no mestrado porque vi no Facebook um anúncio de mestrado, vi que era gratuito, que era da estadual. Sim, isso, 20 anos, professora de inglês. E aí eu olhei e disse, tinha ali a ênfase em arte, né, a linha de pesquisa, arte com textos educacionais, eu disse, meu Deus, um mestrado na arte, nossa, a vida inteira, na verdade, quem está assim na educação está sempre ligado à arte, quem ama a educação não tem como desvincular isso, aliás, nós somos arte, né, gente? E Nietzsche já dizia que a vida sem música é um erro, né? Então, quando eu olhei ali o que vinha, a linha de pesquisa, o que estava sendo estudado, eu me apaixonei de cara, fiz a inscrição para aluno especial e tá. Aí depois a gente vai ficando mais exigente, né? Eu entrei, eu queria o mestrado, aí eu queria essa linha de arte, aí eu adorei a questão da música, porque é uma coisa que a gente vai tornar relevante em qualquer escola, em qualquer realidade. Aí eu queria a Cristina Wolfenbüttel como orientadora e a coisa ficando cada vez mais difícil, né? Mas eu sou brasileira, não desisto nunca, então fui seguindo, né? Então, daí com o ingresso, pensando tudo ali na seleção, no que eu gostaria de estudar, oferecer, o que o grupo vem caminhando, o que entoaria, né? O que vai ter ligação, como é que eu vou, a coisa vai andar. Agora, como é bom estudar e escrever, né? Ano passado, a gente, ali com o incentivo da prof, eu tive a ideia de pesquisar na minha escola a questão do folclore, né? Então, a gente fez sobre folclore musical em família, e eu fiz um levantamento com os meus alunos, de forma bem despretensiosa, um questionário, com alguns questionamentos, e 100% falava da sua relação com o folclore de alguma forma. As lembranças que tinha, ninguém citava folclore, todo mundo ignora essa palavra, esse vocábulo folclore, mas todo mundo tinha, sim, lembranças da mãe que cantava, do pai. Então, nós temos esse texto publicado, é uma felicidade muito grande, porque para mim foi um trabalho em grupo. E então, a partir daquilo ali, eu comecei a pensar, poxa, todo mundo sabe do folclore, todo mundo tem essa vertente, todo mundo teve a experiência, então seria bom analisar acima disso, eu vou ter material, né? Então, eu queria bebês, e pensando, vendo tudo, me sinto assim, bem exigida no momento, com tudo que já foi estudado, com as defesas, com as qualificações que eu assisti, gravei ali tudo, os links para reassistir, tem horrores de anotação de autores novos para ler. A gente que está entrando agora ficou muito mais, com uma responsabilidade muito maior do que quem já estava, porque o pessoal fez um trabalho excelente e ainda foi cobrado em cima da excelência, e nós seremos cobrados em cima de tudo isso. Então, né, estou bem ciente da responsabilidade, mas eu gosto de desafio, né? Pode deixar, ajuda. E daí, pensando nisso, eu quis fazer o folclore musical na escola, um estudo, né, de caso, com bebês de 6 meses a 1 ano de idade. Aqui na minha cidade, a gente tem 3 escolas de educação infantil, elas oferecem o B2, que é de 6 meses, poderia ser de 0, né, pela legislação, mas na minha cidade acabam só chamando de 6 meses em diante a 1 ano. Então, eu sou uma mãe recente, meus filhos têm 5 anos, eu tinha esse é algo que é apaixonante para mim, né? E eu não estou nem romantizando, eu sei que o estudo vai ser cascadura, eu sei o que vem em folclore por aí, eu sei que o pessoal está passando, eu estou lendo a respeito, já estou estudando a respeito, mas eu tenho essa paixão, eu estou movida pela paixão de estudar isso. Então, o meu tema será nisso. Ainda vou falar com a minha orientadora, ver como é que a gente vai delinear isso mesmo. Se vai ser, eu tenho a escola dos meus filhos, que ela é municipal, eles já têm um projeto de musicalização, eles têm 1 hora semanal já, né? Eles não estão frequentando agora, mas presencialmente acontece, quem está indo na escola tem.
mas eu não sei ainda se a gente faz lá, se a gente faz em âmbito municipal essa pesquisa, como é que vai ser melhor para a gente elencar esses dados todos para estudar, né? Então, eu quero ver essas possíveis interferências, né, no desenvolvimento de bebês de 0 a 6 meses, né, de 6 meses a 1 ano. Então, seria isso. E, claro, como a gente fez a musicalização, quero que isso venha para minha cidade, eu estou apaixonada com o que foi feito com outras pessoas, a minha ideia é trazer para cá, né, eu quero que meu município cresça, eu tenho aqui muita ligação com o pessoal da educação, são minhas amigas, eu tenho pessoal jóia, assim, afim mesmo de que a coisa cresça aqui, de que a gente torne isso científico, porque é feito de forma intuitiva até então, né, e eu gostaria que a gente pudesse, assim, trazer essa veia científica, mostrar o quanto é importante, o quanto a gente pode melhorar. Não quero avaliar o trabalho de ninguém, não quero acuar ninguém na escola, quero simplesmente ofertar o meu trabalho, né, e a partir disso pesquisar. Mas a minha ideia inicial, então, é essa. Trabalhar, então, esse folclore musical na escola, bebês de 6 meses a 1 ano, e estudar essas possíveis interferências, que eu tenho certeza que são muito positivas. Que bom, meu amor. Muito obrigada por compartilhar conosco as tuas ideias, teus propósitos. Já vamos ficar aí pensando nisso, né, para ver o que a gente pode ajudar. Muito obrigada, meu amor. Quem quiser pode começar. Pode ser eu. Estão me ouvindo? Oba, um sotaque diferente, que coisa mais linda isso. Vamos lá. Olá, boa tarde a todos e a todas, tudo bem? Outra vez, me sinto muito feliz de estar aqui nessa sala, de ser orientando da professora Cristina. Eu, como a Grazi, também teve esse início assim, de contato com a professora Cristina. Ano passado, eu entrei também nesse contato com um aluno especial de uma disciplina que foi ela que me fez pensar para o meu projeto de mestrado, que era a Educação Musical e Legislação Brasileira. E naquela efervescência de 2020, naquele segundo semestre, eu aqui na minha cidade também, como educador musical, como professor de banda, músico de banda, e todo aquele contexto de música, eu vim como candidato a vereador da minha cidade, né? Então, a gente ainda teve ainda algumas plenárias. Eu participei uma com a professora Cristina, que eu, pelo lado da Universidade do Estado do Pará, aqui, e algumas, acho que, não sei se eram professores ou músicos que faziam parte da UERGS e também eram candidatos aí no Rio Grande do Sul. Então, a gente teve esse ambiente de debate de educação musical, legislação brasileira, da música, que é para realmente essa luta que a professora Cristina é uma das pioneiras, faz há mais de 20 anos atrás, lutando para que a gente conseguisse entrar com a educação musical nas escolas, com a Lei 11.769, Resolução número 2 de 2016, que é justamente onde está agarrada a minha pesquisa, além da educação musical. Que mais? O meu tema, eu trago as duas cidades, as duas pontas do Brasil, que uma é a cidade de Vigia de Nazaré, que é a minha cidade, aqui no Pará, e a outra é Canoas, no Rio Grande do Sul, que da minha leitura também, junto com alguém que eu conheço muito bem, não sei se todos conhecem, que é o professor Augusto Souto. Ele é professor da Universidade do Estado do Pará, ele tem um trabalho incrível em Canoas. Eu acho que ele mora em Canoas, professor, eu não sei, né? E ele tem um trabalho chamado de um projeto Trilhos Sonoros, né? Foi premiado, não sei se o Rio Grande do Sul todo conhece esse trabalho, que ele trabalha com as crianças, e o Trilhos Sonoros foi um embrião da inserção da educação musical em Canoas. Teve um discurso entre a comunidade musical, a comunidade de educadores de música, da comunidade também dos professores, em torno, né, eu digo, a comunidade dos professores do município de Canoas,
vereadores e a Secretaria de Educação. Então, assim, eles conseguiram realmente fazer valer a pena aquilo tudo que diz a lei, né? Que é ao contrário de vigia. Né? A gente tem aqui, eu até falei com a professora, que a gente tem em vigia três concursados professores de música. A Universidade do Estado do Pará tem um polo em vigia desde 2002, vai fazer 20 anos. Já foram formados mais de 150 professores de música. E é complicado porque todos esses professores formados, esses egressos, eles estão partindo para outras cidades, trabalhando em outras áreas, e a gente não tem realmente o trabalho para todos que saem da universidade, né? Acha, me formei, agora eu vou trabalhar como professor de música. Infelizmente não é assim, e esse discurso desse meu projeto que é realmente salvar mais uma cidade, né? Como Canoas, né? Como está acontecendo em Canoas. Eu não conheço as cidades dos amigos, se está funcionando, se realmente está a lei, a 11.769, junto com a sua resolução e todo o contexto educacional, está funcionando a educação musical no ensino básico desses municípios. Então, o corpo do meu trabalho, do meu projeto, realmente levantar essa bandeira da educação musical e dizer que a gente precisa se unir cada vez mais, né, como a professora levanta essa bandeira lindamente com todos nós, de unir a força junto com a legislação, junto com a comunidade que envolve a educação em cada município e fazer o que tem que ser feito pela educação musical. Mais ou menos está essa ideia do meu projeto. E, claro, vamos discutir muito. Eu preciso até, como a Grazi falou, a professora também falou, de pegar cada um, a vivência de cada um, né? E bater assim, bater no ombrinho, poxa, como é que está funcionando a tua cidade, de onde tu és? Porque a gente não tem, como eu falei, são regiões muito distantes, aí está friozinho, aqui está calor demais, né? Cultura, gastronomia totalmente diferente, como a professora falou, o sotaque diferente. Então, assim, eu preciso absorver de cada um de vocês. Vocês não vão perceber, mas eu vou absorver todinho, sempre. Olha, como é que funciona, né? Para a gente entender e eu realmente colocar isso no meu projeto. O objetivo final dele é realmente salvar mais uma cidade, ou duas, ou três, né? Que a gente consiga falar para o prefeito, para os vereadores e para a comunidade acadêmica, além dos professores já que fazem parte da Secretaria de Educação, que a gente pode fazer a educação musical como ela tem que ser feita, né? De trazer esses trabalhos como os trabalhos que acabaram de apresentar sobre bebês, sobre esse início, né, de musicalizar bebês, aí depois de 3 anos a 6 anos, de 6 anos para frente, todo o período dessa educação fundamental que a gente conhece muito bem, que aqui na minha cidade, infelizmente, não temos. A gente não tem uma perspectiva nem de debates ainda, sabe? Eu fico triste de ver alunos que... Eu também eu sou comorista, professor da UEPA e da licenciatura, e se formou agora mais uma turma, e é triste de ver esses alunos, assim, procurando, para sair da universidade, mas aí ficam procurando, sabe? Para onde vão, o que é que vão fazer, e a gente vê alunos, agora professores, trabalhando fora da área, e é triste, é doloroso, é triste, e se a gente começar a lutar em cima disso, eu espero que esse meu projeto, na verdade, essa minha pesquisa, tenha um saldo positivo no final disso tudo, pelo menos que seja aqui na minha cidade, ou então na cidade, as cidades ao redor da minha, e quem sabe, como alguém falou ainda há pouco, que ela soube do trabalho do grupo de pesquisa pelo Instagram, essas coisas. Será que esses projetos se encaminhem, alguém lá em outra região, em Goiás, ou Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Nordeste todo, capite
esse projeto e falar, olha, funciona no Rio Grande do Sul, funciona em Canoas, está funcionando em Vigia, está funcionando no estado do Pará, poxa, vamos pegar isso aqui também e vamos fazer funcionar aqui na nossa cidade. Então, meu objetivo é esse. Eu espero que eu não tenha falado tanto. E obrigado. Eu espero que eu consiga absorver muito de vocês. Querido, muito obrigada pela tua fala e nos honra muito a tua presença, com certeza. E essa nacionalização da nossa UERGS, né, rumo à internacionalização, que a gente até já está trabalhando nessa perspectiva, é muito importante para nós. Então, ter o Cleison aqui conosco é muito importante, solidifica também esta parceria com a UEPA, que a gente tem, que começa muito com o professor Augusto, e eu tive a alegria de tê-lo como meu orientando do pós-doutorado, e aí foi todo esse trabalho lindo que ele faz de escritura deste trabalho impressionante, que é dos trilhos sonoros. E para vocês terem uma ideia do quanto isso está sendo importante para nós, e a pandemia nos oportunizou isso, que é esta nacionalização, na especialização que começará no dia 28 de agosto, a 5ª edição nossa, nós temos estudantes do Piauí, da Bahia, temos também do Pará, né? E, claro, além do Rio Grande do Sul. Isso, para nós, é ouro. É maravilhoso isso. E os sotaques serão maravilhosos. Está aqui a Babi, que é a nossa especializanda, o Henrique também, que não bastava fazer o mestrado, entrou na especialização também, e que para nós é uma alegria, com certeza. E nós temos aqui a Carolzinha, que finalizou a especialização, e isso nos alegra. Então, esses muitos sotaques e esses aprendizados serão importantíssimos para nós, né? E vamos sim fazer um trabalho excelente, Cleison, tu tens todas as condições para fazer um trabalho muito importante, contribuir com Vigia de Nazaré, que eu ainda não fui, mas eu ainda quero ir. Querido, muito obrigada pela tua exposição, muito obrigada. A Carolzinha quer falar ou o Henrique? O Henrique está meio doentinho, ele está, eu acho que com rinite, gripadinho, né? Quem sabe, não sei, quer falar, meu amor? Pode falar. Muito fácil, muito fácil. Tá, então tá. Então, eu sou Henrique Belim, eu tenho 26 anos, sou formado na licenciatura em música pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Eu já adianto que eu estou um pouquinho mal hoje, como o professor estava falando, estou gripado, com febre e dor de garganta. Mas, enfim, eu estou na universidade, então, desde 2016, e no segundo semestre de 2016, eu conheci a professora Cristina lá no Hospital de Clínicas. Mas ninguém estava doente naquela ocasião. Não. Eu estava tocando piano naquela ocasião, e a gente começou a conversar subindo as escadas até do hospital, e a professora falou sobre o grupo de pesquisa, e eu conheci o grupo, e desde então estive nele fazendo pesquisa e extensão. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu projeto de pesquisa, né, que não sei se todo mundo sabe aqui, mas uma das provas para entrar no mestrado é escrever um projeto, né? Mas assim, acho que antes de falar do meu projeto, eu vou falar um pouco do trabalho que eu fiz anteriormente, que na verdade foi o trabalho no qual eu recolhi os dados para depois, então, pensar num projeto, né? Pensar numa pesquisa. Foram 2 trabalhos que eu até não sei, eu tenho que conversar com a Cristina depois para ver qual desses vai ser exatamente, né, trabalhado, porque no projeto eu escrevi sobre um, mas as coisas mudam, né? Enfim. Então, assim, eu dou aula na escola de Estrela Espaço de Sonhos, que é educação infantil, é uma escola que atende crianças de 0 a 5 anos de idade. E, além disso, eu dou aula também em uma escola chamada Negreiro Vidal. E lá eu sou professor voluntário, né? Eu dou aula para o ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Eu estou desenvolvendo um trabalho com eles, Espaço de Sonhos,
Estou desenvolvendo um trabalho com os adolescentes de composição de trilha sonora para cinema, utilizando música eletroacústica. Então, assim, eu estou já dando aula há 1 mês e meio para eles. Não fiz muita coisa, justamente porque eu estou tentando, assim, me aprofundar nessas questões, tanto do cinema quanto da composição. Então, até eu gosto muito daquela ideia da hermenêutica grega, assim, da ideia de que a interpretação, para ser dada, assim, como uma interpretação real, tu tem que fazer com que a pessoa, ela entenda que ela, de certa forma, criou aquilo num processo de interpretação, sabe? É como ensinar o teorema de Pitágoras e fazer o aluno achar que ele inventou o teorema, né? Então, seria basicamente isso que eu estou tentando, de certa forma, fazer com os alunos. Me aprofundar bastante nessas questões de cinema e da composição. Até eu conversei com a Cristina um tempo atrás, mais ou menos uns 4 meses atrás, e estava falando, não foi bem assim uma conversa, né, mas foi uma conversa, na verdade, mas surgiu a ideia de como fazer música eletroacústica com celulares, né, e até é uma coisa que eu estou trabalhando com os meus alunos agora, transformar o celular numa espécie de controlador MIDI. E o que a gente está fazendo em sala de aula? A gente está conseguindo fazer com que as crianças, jovens, componham música eletroacústica ao vivo, com o próprio celular, ligado no computador, né? Então, eles controlam os instrumentos virtuais com o celular, já que todo jovem da minha escola tem um celular, né? Tem também laboratório de informática, né? Assim como na grande maioria das escolas brasileiras, né? Em comparação com instrumentos musicais e tal. Foi até uma coisa uma justificativa minha do meu projeto. Mas, enfim, a gente está fazendo esses trabalhos de tentar recriar cenas do cinema e recriar as composições musicais, as atmosferas musicais que foram desenvolvidas pelos compositores de trilha sonora. E a gente tenta interpretar isso com a música eletroacústica, né? Essa seria a ideia do trabalho que eu estou desenvolvendo na escola. E a minha pesquisa é entender sobre os processos de ensino e aprendizagem da trilha sonora para cinema, utilizando a música eletroacústica. Seria basicamente isso, assim, simplificando. Também eu estou um pouco mal hoje, mas eu também não tenho muito mais o que falar, a não ser desenvolver os... Tá ótimo. Tá. Tá lindo, muito obrigada. E o pessoal deve achar, mas o que é isso? A Cristina tá aqui, ali, acolá. Mas quem me conhece já há algum tempo, a gente já está nessa função, né, Henrique? Desde que o Henrique entrou na graduação, né? Ele entrou, eu já botei ele num projeto de pesquisa, a gente já foi trabalhando, e sempre nessa perspectiva, né? E eu trabalhei muito isso em sala de aula, até talvez vocês não saibam, existem alguns meandros de minha vida que vocês não sabem, muitos, mas isso é uma coisa que eu trabalhei muito em sala de aula, trabalhei muito na Fundarte também, e acho que isso é um canal muito legal, não é o único, mas é um canal legal de trabalhar em escola, e é possível fazer. E a gente desnaturaliza alguns padrões de que isso não é possível ser feito em sala de aula. Basta que a gente entenda como fazer e busque possibilidades gratuitas que sejam de acesso universal para as crianças, jovens ou adultos, enfim, que vão participar. Então, é muito legal, assim, é muito promissora essa ideia, e dependendo se vai ser no ensino médio, enfim, são outras oportunidades ou possibilidades do ensino de música na escola, e aí ensino médio que não tem muita proposição. A gente tem aqui o José, que tem a proposição para o ensino médio, e assim a gente vai engrossando essas fileiras, né? Com muito estudo, com certeza, muita questão filosófica incluída, e não se enganem, o Henrique se encarna nessas questões, assim. E me fez eu me encarnar também, porque eu tive que começar a ler, depois que essa criatura começou a trabalhar, né? Porque aí vocês também vão me dando trabalho, o que é bom, né? Porque isso impulsiona a gente a continuar. Muito obrigada, Henrique, por compartilhar conosco a tua perspectiva de pesquisa. E aí, por último, porém não menos importante, absolutamente, a minha Carolzinha, xará da minha filha, né? Que me alegra muito te ter aqui conosco, amada, né?
Então, a Carol tem um monte de ideia excelente aí, compartilha conosco. Então, adivinhem sobre o que eu vou pesquisar. Não é muita surpresa, né? Nesse universo ainda da música e unidocência, tá? Que eu contei para vocês no último encontro, que a unidocência é o modus operandi do professor formado em pedagogia, que atua nos anos iniciais da escolarização, que pode ser educação infantil, anos iniciais, regular, né, ou EJA, e outras modalidades. E aí o foco do projeto ali que eu submeti, né, que a gente escreve o projeto ali pensando, né, em como organizar essas ideias, mas ainda sem uma orientação, então pode ser que as coisas mudem bastante depois, né? Inclusive é uma angústia na hora da escrita do projeto isso. Tu pensa, será que eu tô fora da casa? Será que eu não tô? Será que isso é possível? Será que não é? Mas a ideia do projeto é botar essas ideias mesmo, acho que no papel, né? Então, a ideia é pesquisar sobre as práticas musicais, as práticas em educação musical de professores unidocentes, né, que atuam na educação infantil do município de São Leopoldo, e a relação dessas práticas com propostas de formação continuada que eles vivenciaram. Por quê? Porque eu sei que neste município, que é onde eu atuo, tem oferta de formação continuada em educação musical, né, oportunizada atualmente pela URGS e teve em outros momentos por outras instituições. Eu já fiz uma oficina lá no evento de educação infantil, que os professores eram convidados para fazer oficinas. Então, eu sei que tem a oferta, principalmente depois de uma resolução de 2012 do Conselho Municipal de Educação, que veio para dar uma normatizada na questão da lei do ensino de música, né? Dar uma orientada com relação a isso. E aí, então, a gente tem uma resolução que diz, né, que tem que acontecer, a música tem que estar presente nos projetos políticos pedagógicos, então, né, na prática do professor. Então, a ideia, o problema de pesquisa era mais centrado nisso, né, como se constituem as práticas em educação musical de professoras de educação infantil, professoras, porque eu sei que a maioria são mulheres, né, da rede pública de São Leopoldo, e como essas práticas se relacionam com essas propostas de formação continuada, se aí vem a formulação da frase, que é sempre uma dúvida, né? Da pergunta, e se elas se relacionam, que eu não posso afirmar isso, porque podem não ter relação. Eu tinha essa hipótese de que houvesse, né? E aí, para isso, a ideia seria, num primeiro momento, entrar em contato, né, com a Secretaria de Educação, pedir autorização para a realização dessa pesquisa, para obter informações inicialmente, né? E conhecer também as propostas, as ofertas de formação continuada que aconteceram nos últimos anos, tentar identificar esses participantes, né, esse público, para poder convidar essas pessoas para participarem da pesquisa, e a partir disso, aí tem que ver qual vai ser o instrumento, né, para coletar esses dados, conhecer como que são essas propostas que elas realizam em educação musical, e a relação, como eu já tinha dito, né, já pela terceira vez agora, com essas vivências que elas participaram. Então, pegar pessoas que participaram das formações, né? Um, para delimitar o público, dois, para poder fazer a relação com a formação continuada, que é essa ideia, né? E com esse pressuposto de que, ao participar de propostas desse tipo, a pessoa, né, em algum momento, leva a proposta desse tipo para as crianças com as quais elas trabalham. Então, a ideia inicial é essa. E aí, como hoje eu estou na Secretaria de Educação, iria, né, também tentar descobrir com quem falar, né, para conseguir esse tipo de informação e poder depois formalizar isso, né. Então, a ideia, a princípio, é esta, né, que tem relação com tudo que eu falei semana passada, a maioria das pessoas estavam, né, que é com essa minha relação com a música e a unidocência, por ser uma professora unidocente, formada em pedagogia, e por querer conhecer o que as minhas colegas, né, fazem em relação à educação musical, e se fazem, né, como elas fazem. Isso. Que maravilha, Carol. Assim, extremamente importante a tua temática, muito importante tu investigares a tua rede, né,
e aí eu me sintonizo muito com isso, no que diz respeito também à minha tese, eu trago também, eu vou e mergulho na rede de ensino na qual eu trabalhei até dezembro deste ano que passou, e o quanto é importante a gente conhecer, a gente acha que conhece, mas não conhece tanto assim, e aí a investigação nos traz esses dados importantes para analisar e propor alguma coisa, né? Então, é muito importante, porque é um retorno à tua rede de ensino, que é uma rede pública, trazer essa questão da educação musical para a rede, isso é extremamente importante. E aí é um viés que nós acreditamos muito aqui, né, que são também os professores e as professoras unidocentes, né? Trabalhamos, com certeza, com os professores e professoras de música, que são o nosso métier, mas acredito muito, e há muitos anos trabalho com formação continuada de diversas redes e também com professores e professoras unidocentes. Então, isso é muito importante, porque todos e todas contribuem no processo pedagógico musical, né? Todos e todas. Então, vai ser, com certeza, um trabalho muito bom, e eu estou feliz, porque eu só tenho trabalho bom aqui, né? Só tem ideias maravilhosas para a gente desenvolver, e tenho certeza que as dissertações oriundas desses projetos de vocês serão muito boas, muito importantes, e contribuirão, com certeza, com a educação musical, os seus diversos aspectos e âmbitos, né? Continuemos, diga, amor. A questão, quando a gente escreve ali o projeto, os colegas devem ter sentido a mesma coisa, né? A gente fica sempre, como delimitar isso, né? Para não ficar uma coisa gigante que a pessoa não consiga dar conta, e vendo as qualificações, que aí já tinha sido enviado o projeto, tu vê o quanto tem essa necessidade sempre da delimitação, né? E aí, claro, depois eu fiquei pensando assim, tem duas coisas aí, seriam duas questões de investigação, quem sabe uma, depois lá adiante pensar, né? Só as práticas em educação musical, ou só a formação continuada. Aí depois lembrei da pesquisa da senhora nos PPPs, porque agora eu tenho acesso aos PPPs das escolas, por causa do trabalho, e a música tem que estar nos PPPs dessas escolas e MEIs, né? Que é onde nós não temos especialistas em música. Então tu fica pensando, nossa, né? Para que lado tu vai? Aí tu escreve o projeto e te submete, mas aí depois com a orientação que eu acho que a gente vai delimitando esse universo, né? Mas é uma coisa... Eu senti a mesma coisa, Carol, senti a mesma coisa, e a gente entra no mestrado, parece que a gente tem que saber já tudo. Eu disse, meu Deus, calma aí, eu tô começando, vou fazer o que eu acho, agora alguém, né, a prof nos orienta. Até uma amiga essa semana assim, eu quero entrar no mestrado, me dá as dicas. Eu respirei, disse, pois é, vamos sentar uma hora, a gente conversa, porque... Não, isso é bem importante, porque assim, entrar no mestrado não é tu ter uma conversa com uma pessoa que está no mestrado com 2 horas e aí tu consegue. Por isso que sempre eu indico para as pessoas participar dos grupos de pesquisa. Agora o que a Carol trouxe, assim, participar das qualificações e das defesas, entrar neste mundo. Este é o mundo da academia, né? Se a gente quer entrar nesse mundo, tem que mergulhar. Temos que participar dos eventos da área, os eventos da ABEM, por exemplo. Ali vocês participando, e será virtual, eu já chamo a atenção, mesmo quem não submeteu o trabalho, participe do evento da ABEM, porque ali a gente tem o que está acontecendo em educação musical no Brasil. E isso não é de uma hora para outra. Todo esse conhecimento a gente tem que construir. Não é assim abrir um pedacinho da cabeça, bota ali. Não, são leituras, e isso demanda tempo. E assim, entrar nesse mundo da pesquisa e da academia tem que gostar. Por quê? Porque a vida praticamente não existe quando a gente está no mestrado, né? A minha vida é essa, o cotidiano, mas eu escolhi isso, né? Não há necessidade que vocês façam assim ad infinito na sua vida. A minha foi o que eu escolhi. Eu gosto disso, eu adoro pesquisar, eu adoro fazer ações, vocês nem perceberam isso, né? Ações de pesquisa, de extensão,
Mas, quando se entra num mestrado, é porque a gente quer saber mais, né? Ou num doutorado, ou numa especialização também. E tudo são níveis de trabalho da gente. O legal é que já há algum tempo começou-se a pesquisar na graduação. Quando eu fiz minha graduação, eu pesquisei, mas eu fui uma estranha no ninho. Eu pesquisei porque eu tinha uma pessoa, uma professora que me ajudou e que me incentivou a isso, mas não existia na minha época, foi mais difícil para mim. Agora, vocês que já começam com TCC, já vão trabalhando nisso, a Jennifer aí, que já está loqueando também com o TCC dela, a Bárbara também, daqui a pouco o Léo já está nessa função, o Thiago e tantos e tantas. E o Henrique saiu dessa agora, né? Acho que isso é uma coisa bem importante. Então, eu agradeço imensamente a fala de vocês, virem aqui, participarem dos nossos trabalhos, e cada um de vocês tem agora um compromisso com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, essa nossa querida UERGS, a Universidade dos Gaúchos, que tanta coisa tem feito e que a gente também precisa dar o retorno para eles, né? Com muito amor, com muito carinho. Desejo um excelente final de sábado, né, um bom descanso para vocês, e estejamos aqui no nosso próximo sábado, que promete, né, nós teremos os colóquios, educação musical e políticas públicas, né? Aí vai ser comandado pelo nosso Marcos e companhia, né? A Wolfenbüttel 2. Quem é a Wolfenbüttel 2, meu flor? É a Fábio já tocando produto, já cutucando, ela quer ver os produtos, ela viu que a gente não falou dos produtos, ela já está cobrando. Já. Ela já veio com um monte de produto, né? Amados. Vamos fazer um retratinho, então, lindo para nós. Quem pode abrir as câmeras, e aí a gente tem as nossas fotógrafas oficiais. Dani,